Olá, vamos conversar um pouco sobre o uso da ribavirina e do dimetilsulfóxido no tratamento de cães infectados com o vírus da sinomose em fase neurológica? Nesse relato, vamos discorrer um pouco sobre a história da Juju. A Juju é uma cadela de 1 ano, SRD. A tutora dela encontrou ela na rua. Então, até por falta de experiência e por tempo mesmo, ela não teve o cuidado de iniciar o protocolo vacinal. Então, a Juju era uma cadela muito provável que fosse imunossuprimida. Em situação de rua, ela não tinha nenhum cuidado básico. Quando ela começou a manifestar os sinais, a tutora começou a ver essa diferença, achou estranho, 2 dias de diarreia. E aí ela percebeu que a Juju estava mais tristinha, apática. Foram quando começaram as mioclonias, a ataxia. E aí o estopim foi um episódio de convulsão. E aí ela levou a Juju para a clínica, foi quando começou toda essa investigação. É claro que existem alguns sinais que são quase que patognomônicos da sinomose. O clínico já olha e já suspeita, mas é sempre bom você ter a certeza do diagnóstico. Até porque alguns sinais da sinomose parecem muito com os da doença do carrapato. Ehrlichia, Babesia. Então, para que não haja essa confusão, ou até para ter certeza de que o caso em questão se trata apenas de sinomose e não, por exemplo, de uma sinomose mais parvovirose, é importante fazer todos os exames. O exame de sangue foi feito, deu tudo normal, parâmetros normais, e sim, o vírus da sinomose pode sim fazer isso, principalmente nos primeiros dias, porque essa é uma tática do vírus para conseguir invadir o hospedeiro. Então, o hemograma deu normal, o teste rápido foi feito e deu negativo. No caso, não se sabe exatamente de onde foi coletada a amostra para esse teste rápido, porque a gente sabe que o vírus da sinomose, como todo vírus, ele tem todo um percurso. Ele tem locais de predileção. Então, pode ser que, por exemplo, o clínico tenha coletado a amostra de uma região que ainda não tinha uma carga viral necessária para que o teste desse positivo. E foi aí que deu esse falso negativo. A gente sabe que a sinomose, o comum é que assim que ela entra no animal, assim que o vírus invade, ela tem uma predileção pelas vias aéreas superiores, certo? E claro que vai depender muito de caso para caso. No caso da Juju, o primeiro sinal foi justamente o neurológico. Ela não passou por nenhum outro antes disso. Por conta disso, o clínico, por entender a situação, saber que existe todo um percurso da doença e uma carga viral, decidiu por solicitar um PCR real-time. Só que a gente sabe que o PCR demora alguns dias para chegar, não é tal qual um teste rápido. Então, no caso, iam demorar cerca de 10 dias para esse resultado chegar, e enquanto isso, o clínico já iniciou um tratamento de suporte com hemolitã, doxiciclina, para que a situação da Juju não piorasse, até em questão mesmo de prevenir infecções secundárias, no caso, se tivesse alguma parvovirose ali associada. E claro, a suplementação é essencial. A Juju piorou, apresentou paralisia dos membros pélvicos e as mioclonias ficaram ainda mais intensas, fazendo com que ela não tivesse qualidade de vida. Causava um quadro de dor muito, muito grave nela. E aí foi quando o teste do PCR chegou, foi positivo para a sinomose. Foi então que o clínico iniciou o protocolo em questão, o protocolo que a gente está estudando aqui nesse trabalho. No que diz respeito à sinomose, não existe um tratamento específico e eficaz. Existem tratamentos de suporte, existem estudos, experimentos. Então, ainda não há nenhuma cura comprovada. A melhor forma de profilaxia é a vacinação. A ribavirina é uma drogante viral.
já bastante estudada por ser um análogo à guanosina, inibidora da replicação in vitro de alguns RNA e DNA vírus, ela já foi bastante estudada e vem sendo cada vez mais eficaz no combate a herpes vírus, vários paramixovírus, influenza vírus. Então, ela já tem um ótimo histórico nesse aspecto. Mas existiu sempre um impasse quando o assunto era ribavirina para o tratamento da sinomose. E esse impasse é fazer com que esse fármaco tenha a devida eficácia no cérebro. Porque a gente sabe que devido à barreira hematoencefálica, existe uma grande dificuldade. E como o vírus da sinomose, ele causa uma grande depressão, desmielinização, justamente nessa região, então esse sempre foi o impasse, conseguir um medicamento que seja eficaz no cérebro, para evitar as sequelas no sistema nervoso central. É aí que entra a participação do dimetilsulfóxido. Olha o que é que esse autor fala. Barreiras biológicas, como as membranas lipoproteicas, são altamente permeáveis ao DMSO e não são alteradas e nem destruídas pela sua passagem. A droga pode penetrar em mucosas, ultrapassar a barreira hematoencefálica, membranas microbianas, células e membranas de organelas, e além disso pode facilitar a penetração de várias outras substâncias através das membranas. O grupo metil do DMSO, que é hidrofóbico, interage de forma favorável nas camadas lipídicas. Então, daí a gente entende que esse composto ele serve como um veículo ou até um potencializador de antibióticos, antifúngicos, antivirais e etc. Mas o DMSO tem várias outras propriedades. Há relatos que ele age também, de acordo com a situação, como um anti-inflamatório, como um neuroprotetor. Ele tem várias outras funções. E isso só soma na potencialização desse resultado que a gente busca no tratamento para a sinomose. Então, unindo o efeito antiviral da ribavirina e as propriedades solventes do DMSO, a gente consegue ter um bom resultado no tratamento para a sinomose. Sabe-se que a sinomose, ela pode se apresentar, como já foi dito, ela pode se apresentar de várias formas. Existe a sinomose aguda, subaguda, crônica, e aí ela pode vir com sinais respiratórios, neurológicos, gastroentéricos. Então, são várias formas de manifestações, várias fases, mas no caso do nosso trabalho, a gente está falando na fase neurológica da sinomose. E a Juju, no caso dela, ela não passou pela fase respiratória ou qualquer outra fase, ela foi direto para a fase neurológica. Junto com a ribavirina e o DMSO, o clínico também optou por receitar vitamina A, vitamina E, C e B12. Antioxidantes como vitamina E, vitamina C, eles podem ser utilizados terapeuticamente e também a vitamina A atua na proteção e regeneração dos epitélios, assim como ajuda na imunidade, tem ação antioxidante também. Então, o tratamento da Juju foi esse combo. E um combo que teve um resultado positivo. A Juju mostrou uma melhora surpreendente com apenas alguns dias de tratamento, no caso. No caso, o protocolo foram 15 dias, ela já estava bem melhor. Ela ainda apresentava, já tinha voltado a andar, mas ainda apresentava uma certa dificuldade, uma certa ataxia, mas nada que comprometesse a qualidade de vida dela. As mioclonias bem leves. Então, o clínico indicou que a tutora levasse a Juju para algumas sessões de fisioterapia, de acupuntura, para que a Juju ficasse totalmente recuperada. Então é isso, hoje a Juju ela está ótima, ela está bem, ela está recuperada. O protocolo foi eficaz, lembrando que não é considerado uma cura, não é considerado uma regra que esse protocolo vá agir de forma eficiente nos animais acometidos pela sinomose, mas como já falei, é uma luz no fim do túnel. É melhor você tentar do que você desistir e optar logo por uma eutanásia.
Agora que a gente está chegando ao fim dessa apresentação, vamos mostrar para vocês alguns antes e depois emocionantes de cães que já não tinham mais expectativa de vida senão a eutanásia. E os veterinários optaram por tentar o uso da ribavirina junto com o DMSO e, claro, também toda essa suplementação. E olha só no que deu, gente. A maior parte desses vídeos são de autoria da doutora Jennifer Lake. Sim, são casos reais, relatos reais de animais acometidos por esse vírus. E caso você tenha ficado interessado nesse assunto, eu indico dar um Google no artigo da doutora Simone Henriques Manja, Tratamento experimental de cães naturalmente infectados com o vírus da cinomose na fase neurológica com o uso de ribavirina e de metilsulfóxido. É muito interessante. Lá ela faz o experimento, ela utiliza vários protocolos, dentre eles apenas o uso da ribavirina ou apenas o uso do DMSO ou apenas utilizando anti-inflamatórios, corticoides, né? E nos resultados, os resultados mostram que o menor índice de mortalidade foi utilizando ribavirina com DMSO. É muito legal, vale muito a pena ler.